Por que então Deus permite que o mal exista? Essa pode ser uma outra pergunta. Como se explica então essa dinâmica do bem e o mal coexistirem enquanto Deus é soberano? Jesus enfatizou nos seus 3 anos de ministério que o dom supremo que esmaga todos os outros é o amor. E Cristo foi específico. O amor ao próximo, o amor aos órfãos e viúvas, o amor entre um homem e uma mulher, com ênfase em um homem e uma mulher. O amor à causa do evangelho, e obviamente ele ressaltou de forma dramática o amor incontestável e incompreensível de Deus Pai para com a raça humana. Olha só, a fim de que o amor exista, este depende total e completamente da existência do poder de escolha. Sem poder de escolha, amor nem tem como existir. Não é logicamente possível se ter amor sem que a gente tenha a chance de escolha. Sem o poder da escolha, o amor nem existe. Nem pode existir. Ok, deixa eu me explicar de forma ainda melhor. Se Deus é todo poderoso, isso significa que Deus pode fazer qualquer coisa, mas que seja logicamente possível. Como diz o Dr. William Lane Craig, num trabalho de vídeo muito bem feito, chamado Sofrimento e o Mal, o problema da lógica. Aqui eu repito para vocês o que ele diz. Se ele é todo poderoso, quer dizer que ele pode criar galáxias, partículas subatômicas, florestas tropicais e seres humanos. O que Deus não pode fazer como todo-poderoso é o que for logicamente impossível. Ele não pode fazer um círculo quadrado ou uma vara de uma ponta só. É a mesma coisa que eu dizer, meu irmão é filho único. Um atleta pode ser invicto, ele é o melhor do mundo. Isso quer dizer que ele não perde. Se ele perder, ele não é mais invicto. Porque é ilógico perder e continuar sendo invicto. Ah, o nosso time está invicto no campeonato, ele só perdeu 3 vezes. Isso não demonstra limitação, só demonstra falta de lógica na declaração. Daí eu só completo dizendo, como se eu pudesse acrescentar muita coisa no trabalho estupendo do Dr. Craig, mas dependendo do que, podemos dizer que Deus tem a capacidade de não poder fazer algumas coisas ilógicas, como o mal, por exemplo. É um privilégio só de quem é todo poderoso. Ele, sendo Santíssimo Deus, o máximo da santidade, não pôde olhar para o seu filho na cruz, que tinha se tornado maldição pelos homens. Todos os pecados do passado e do futuro estavam ali sobre Jesus na cruz. E Deus não pôde, senão ele não teria sido Deus. Foi ele mesmo que ergueu o filho da morte no 3º dia. Mas, de novo, se ele pudesse encarar o máximo da sujeira do pecado naquele momento único, ele não seria santíssimo, o máximo da santidade. Então, sabe aquelas perguntas que se levantam nas rodinhas de cerveja, que ninguém na verdade está querendo a resposta? Tipo, pode Deus fazer uma pedra tão grande que ele não consiga levantá-la? Eu te digo, não. Senão ele não seria Deus. Ele só pode fazer tudo aquilo que é logicamente possível. Ao criar os seres humanos, Deus quis que eles fossem livres. A liberdade é algo maravilhoso, mas se os humanos devem ser livres, eles não podem ser forçados a obedecer a Deus. Porque a liberdade sem escolha é como um círculo quadrado ou uma vara de uma ponta só, um atleta invicto que só perdeu 3 vezes, ou então o teu irmão ser filho único. É uma contradição lógica. Se o indivíduo não tem como escolher, ele não é livre e, consequentemente, não pode amar. O Dr. Craig continua essa sua explanação dizendo que Deus não queria robôs, ele queria pessoas reais. E para que isso acontecesse, ele deu a você o poder de escolha, porque de outra forma o amor não existiria. Se escolher o mal for retirado do indivíduo, ele não está escolhendo o bem. Primeiro porque o bem não existiria, mas segundo porque ele não seria livre.
Deus é responsável pelo fato da liberdade, mas os humanos são responsáveis pelos seus atos de liberdade. Deus é bom e quer que pessoas reais como você o conheçam, mas também que a livre escolha seja tua. Os primeiros humanos, Adão e Eva, dotados do incrível poder de livre escolha, abusaram da liberdade. As trágicas consequências das más escolhas deles e das nossas más escolhas se espalharam pelo mundo todo, até os dias de hoje. Em outras palavras, o nome que nós damos à capacidade do ser humano de ter o poder de escolha, a gente chama de livre-arbítrio. Quer dizer, que nos é inerente o direito de fazermos escolha. E como eu já disse, se não pudéssemos fazer escolhas, a gente não seria livre e nem teríamos a capacidade de amar. A própria definição de amor incita a escolha e amor é predicado na existência do livre-arbítrio. Fica claro? Como eu já falei, obrigar um indivíduo a lhe amar livremente é uma afirmação contraditória. A própria definição de amor incita a escolha de fazer o bem e o mal. Amor é predicado na existência do livre-arbítrio, de se ter o poder de escolher. Por causa disso, nesse âmbito do poder de escolha, envolve a possibilidade de livremente se escolher o mal. Se não fosse assim, nós não precisaríamos de leis. A começar com os 10 mandamentos. As leis são feitas para refrear o mal escolhido pelo cidadão em uma sociedade. Para resumir, mais uma vez, lembre-se que sem a possibilidade de escolha, o livre-arbítrio, o amor não existe. Isso é tão importante se você quiser entender a relação entre Deus e o mal que existe nesse mundo. Deixa eu te dar um exemplo prático. Bem, na minha adolescência,